Certo, vamos lá. Então, aula passada nós falamos sobre... Tá aqui, tá aparecendo. Falamos sobre a distribuição eletrônica e os números quânticos, certo? Então aprendemos ali a fazer a identificação dos elétrons, né? Por meio ali do uso dos números quânticos. Número quântico principal, secundário, magnético e spin. Aprendemos o conceito de orbitais. Aprendemos ali alguns princípios importantes. Princípio da exclusão de Pauli, regra de Rand, princípio da incerteza de Heisenberg. Certo, né? Falamos sobre isso, tá? Na aula passada. Na aula de hoje a gente vai falar aqui sobre a construção histórica da tabela periódica. Essa construção histórica aqui, que ao longo da história, né, os elementos químicos foram sendo descobertos aos poucos, né? Claro que hoje nós conhecemos 118 elementos químicos, que é o que está na nossa tabela periódica atual, né? Desses 118 elementos, iniciou-se a história da tabela com poucos elementos, cerca de 10 elementos, 10, 12 elementos, tá? E aí os elementos foram sendo descobertos e a tabela foi sendo modificada. A primeira tabela, que abarcava ali os 12 elementos químicos, já precisou ser adaptada na medida com que mais elementos vinham sendo descobertos. Então, tivemos aí várias tabelas até chegar à tabela atual, tá? E cada uma dessas tabelas teve uma forma diferente de organização, certo? Aí a gente vai conhecer aqui como que aconteceu isso aí, tá? Vou tentar tirar esse negócio aqui. Não sai mesmo. Vamos lá. A evolução da tabela. A primeira tabela foi aqui. A gente vai falar de cada uma individualmente, tá? Vou só listar aqui para organizar para vocês. A primeira tabela foi aqui com a lei das tríades de Doppel-Weiner no ano de 1817. Foi a primeira tentativa de organização dos elementos químicos, tá? A gente vai já falar sobre ela. Em 1862 tivemos o parafuso telúrico de Champ-Courtois. Em 1864 a lei das oitavas musicais de Newland. Em 1869 tabela de Mendeleev e Julius Mayer. Em 1913 tivemos a primeira tabela trazendo o número atômico, tá? Que é um conceito recém-descoberto aí no ano de 1913, que foi a tabela de Moseley, uma tabela já mais parecida com a que nós temos hoje. E a tabela que nós temos hoje, que tem aí as séries, né? São as séries dos lanthanides e actinídeos, foi criada aí no ano de 1950 por Seaborg, tá? Então essa é a linha histórica aqui da tabela, tá? As principais tabelas, se a gente for pesquisar a fundo aí na história, tá? Existem outras tabelas, mas essas aqui foram as que tiveram maior, digamos assim, repercussão, tá? As mais importantes. A gente vai falar sobre elas, tá? Começando aqui com as tríades de Doppel-Weiner. Vamos lá, estamos aqui em 1817, tá? Primeira tentativa de organização dos elementos químicos. Nessa época existiam poucos elementos, tá? Como é que Doppel-Weiner fez? Era um químico alemão, tá? Você pode ver pelo nome dele aí. Como é que Doppel-Weiner fez para organizar os elementos químicos conhecidos nesse presente momento aqui, 1817? Ele pensou da seguinte forma: vamos aqui criar uma espécie de tabela. Não era exatamente uma tabela propriamente dita, mas um quadro ali, uma tabela trazendo os elementos químicos conhecidos na época, agrupados de 3 em 3, tá? Então tinha ali as chamadas tríades, tá? Então eram grupos de 3 elementos, tá? Que formavam aí uma pequena tabela, tá? Com os poucos elementos conhecidos nessa época, certo? E aí ele dividiu de 3 em 3. Mas qual foi o critério, tá? Qual foi o critério para a criação aí dessas tríades, né? Desses grupos de 3 elementos? O critério foi o seguinte, tá? Propriedades semelhantes, que inclusive é um critério utilizado até hoje, tá? Todos os elementos de uma mesma família na tabela, de um mesmo grupo, que estão numa mesma linha vertical na tabela atual,
Todos eles apresentam propriedades semelhantes, tá? E essa característica foi inserida aqui pela primeira vez por Dobeweine em 1817. O que ele pensou aqui, ó? Ele pensou assim: lítio, sódio e potássio, por exemplo, isso aqui é uma tríade, né? São 3 elementos que criou-se aqui uma tríade Dobeweine: lítio, sódio e potássio. Tanto lítio quanto sódio quanto potássio, por que eles fazem parte da mesma tríade? Porque esses 3 elementos, ele percebeu que todos 3 têm características semelhantes. Algumas delas está aqui para você. Tanto lítio quanto sódio quanto potássio, eles reagem com a água de uma forma muito agressiva, muito violenta, tá? Se você pesquisar aí um vídeo de reação do sódio com a água, é uma reação explosiva, tá? Só do sódio triscar na água ele explode. Então é uma reação aí extremamente exotérmica, tá? E aí ela chega a ter esse tipo de configuração já de explosivo, tá? Então essa característica, ela é tanto do lítio quanto do sódio quanto do potássio. Então são 3 elementos parecidos nesse sentido. Todos os 3 reagem com a água de uma forma agressiva, tá? Todos os 3, quando a gente fala aqui de sais, né? Sais desses elementos, ao ser dissolvidos em água, eles tornam um meio alcalino, tá? Todos esses elementos aqui, eles formam um meio alcalino, tá? É por isso que atualmente são chamados aqui de metais alcalinos. Alcalinos significa que eles tornam um meio básico, certo? Então são elementos químicos com característica que vão gerar aí uma característica básica no meio, certo? Meio alcalino. Então é uma outra propriedade semelhante desses 3, tá? Os 3 são sólidos a temperatura ambiente, é uma outra propriedade semelhante, só que eles são sólidos, não é um sólido rígido, que nem ferro, que nem chumbo, não é um sólido assim. Esses 3 aqui são sólidos, é um sólido mais maleável, é tipo o queijo, por exemplo. O queijo não é uma parede que você bate numa parede de concreto, né? O queijo não tem essa dureza toda. O queijo é sólido, mas ele é um sólido mole. E os 3 aqui têm essa característica também. Tanto lítio, sódio e potássio são sólidos moles, tá? Então é uma outra característica comum entre eles. Então, deu para entender, né? Dobeweine pegou aqui grupos de 3 em 3 elementos, dos poucos conhecidos na época, separou eles em tríades, e aí por meio dessas tríades, ele colocou aqui os elementos agrupados por propriedade semelhante, certo? Propriedade semelhante. E uma outra coisa interessante era a massa, tá? A massa, ele percebeu o seguinte aqui, ó. A massa do átomo central. O que é átomo central aqui? Eu estou falando da tríade, tá? Tem o primeiro elemento de cima, do meio e de baixo, certo? O elemento do meio, a massa desse átomo central, seria a média das massas do elemento menor, que aqui está em ordem de tamanho, tá? Menor, médio e maior. A massa desse é a média da massa do menor com o maior, certo? Olha só que interessante isso aí. Vamos testar para ver se bate realmente. Atualmente, ele falou isso aqui em 1817, não tinha ainda os dados acerca dos átomos que nós temos hoje, tá? Então, hoje nós temos aqui que a massa do lítio vale 7. A massa do lítio vale 7, né? Consultando a tabela, né? A massa do sódio, quanto é que seria a massa do sódio? Segundo a teoria aqui do Dobeweine, a massa do elemento central é a média das massas do menor e maior. Vai gerar a massa do átomo central. Quanto é a massa do potássio? É 39, tá? Na nossa tabela atual. Vamos ver se a massa do sódio vai dar a média dessas massas aí. Vamos testar isso aqui. Então, como é que seria a média? Seria 7 mais 39 dividido por 2, tá? 7 mais 39 dá 46, dividido por 2 dá 23. E se a gente for consultar a tabela, realmente a massa do sódio é 23. Olha só que loucura isso aí. Então o elemento central da tríade aqui de Dobeweine, a massa desse átomo central é a média das massas do elemento menor e o maior. Então ele falou isso aqui ainda
em uma época que não tinha precisão nessas massas ainda, não sabia com exatidão quanto era a massa dos átomos, mas ele chegou nessa conclusão aí, vivendo em uma época remota ainda, tá? É isso, você conseguiu entender até aqui, tríade do Doppler-Weiner? Para entender até aqui? Tá, tudo ok. Interessante até. Interessante, né? Bianca, sim, ok. Certo. Essas são as principais informações, tá? Essa aqui é a primeira tentativa de organização dos elementos químicos. Não é propriamente uma tabela, mas é principal. É o primeiro registro que nós temos de uma tentativa de organizar esses elementos aí. Após isso, pessoal, foram sendo descobertos mais átomos, né? Mais átomos foram sendo descobertos aí e já ficava mais complicado organizar em tríades. Então as tríades do Doppler-Weiner precisaram sofrer adaptações ao longo do tempo. E essas adaptações foi no sentido de agrupar já uma quantidade maior de átomos, já que 3 não estava sendo suficiente. Porque os átomos vinham sendo descobertos, aí tinha mais átomos com propriedades semelhantes aos determinadas tríades, precisavam ser inseridos ali e tal. Então, após aqui a tríade do Doppler-Weiner, foi dado continuidade nessa ideia, tá? Foi dado continuidade aí. Em 1843, a primeira tríade foi em 1817, tá? Da tríade do Doppler-Weiner. Alguns anos depois, em 43, já existiam 10 tríades. Então foi aumentando o número de tríades de acordo com os átomos vinham sendo descobertos aí, até que já não dava mais para agrupar de 3 em 3. Então foram criadas aí a partir daí as tétrades, tá? Foi o nome dado para agrupar os elementos de 4 em 4. E mais à frente aqui, 1857, já tinha aqui as pêntadas, tá? Pêntadas. Tá bom? E assim foi sucedendo aí até 1862, que foi criado já uma outra forma de organização dos elementos, tá? Questão de tríades, tétrades, pêntadas, já não precisava de uma forma mais moderna de organização. Então veio aqui em 1862 o parafuso telúrico de Champ-Courtois. Esse aqui ele já é bem diferente, tá? Da ideia inicial. Aqui foi feito o seguinte, isso aqui é um pouco confuso na verdade, tá? Um pouco confusa essa forma de organização aqui, vamos tentar entender. Ele pegou como base o átomo de oxigênio. Pegou como base o oxigênio. O oxigênio tem massa 16, certo? Já se sabia nessa época a massa dos elementos. Não se conhecia ainda número atômico. Número atômico é o conceito que só veio a ser desenvolvido posteriormente. Aqui ainda não conhecia esse conceito, tá? Então só se sabia basicamente ali a massa dos átomos, tá? Então o oxigênio ele foi utilizado como modelo, como base, como átomo base para criar aqui o parafuso telúrico. Então ele colocou uma forma de organização dos elementos com um formato cilíndrico, tá? Olha só como é que é aqui. Esse cilindro aí é uma forma de organizar os elementos químicos, por incrível que pareça, tá? Isso aqui é um pouco confuso, mas vamos tentar entender. Qual foi a ideia aqui do químico francês aí, Champ-Courtois? A ideia dele foi o seguinte: nós temos aqui a base, a parte superior, né? Essa parte superior aqui circular, ele tomou como base o átomo de oxigênio, como eu falei. Então ele fez assim, ó. Ele colocou pontos aqui a partir do zero, de 2 em 2, tá? Então de 0 para 2, colocou um ponto no 0, um ponto aqui no 2, um ponto no 4, um ponto no 6, um ponto no 8, tá? Aí continuando aqui, um ponto no 10, 12, 14, aí é onde seria o 16, volta para o 0. Tá? Isso aqui é a massa do oxigênio, que é 16. Por isso que a gente fala que ele tomou o oxigênio como base, que é a massa 16. E aí ele colocou pontos aqui de 2 em 2, de 0 até o 16, tá? Colocou esses pontos aqui.
certo? Entendido isso, o que que ele foi fazendo mais, ó? Esses mesmos pontos aqui de 2 em 2, ele colocou tanto nessa parte circular aqui, quanto aqui na parte vertical. Então aqui 0, aqui 2, com um ponto aqui no 2, um ponto no 4, no 6, no 8, no 10, 12, tá? E 16, com outro ponto aqui. Seguindo o mesmo raciocínio, ele fez o seguinte, ele foi cruzando os pontos, tá? Esse 2 aqui da parte circular, ele cruzou com esse 2 aqui da parte vertical. E aí foi criando aqui uma espécie aqui de esses quadradinhos aqui, tá? Foi colocando aqui esses ligamentos. Ligou aqui o 4 com o 2, o 4 com o 4, 4 com o 6, e aí foi colocando isso. E aí ele foi traçando uma linha diagonal, que começava aqui no 0, e ia passando aqui, ó, ia passando de forma diagonal aqui, e girava lá por trás desse cilindro, e parava aqui no 16, certo? Gira aqui por trás e para aqui no 16. Aí aqui reinicia a trajetória dessa diagonal aí. Vai direto, vai novamente por aqui e tal. Aí você entendeu, é mais ou menos essa ideia. Eu pararei aqui no 32 e é de novo, tá? Como é que ele fez aqui? Vamos aqui um pouquinho mais adiante. Você entendeu até aqui, né? Colocou pontos de 2 em 2 aí, aqui no círculo, aqui na vertical, e foi ligando esses pontos, até criar tudo isso aqui. Deu trabalho fazer isso aí, né? O cara fez isso aí. Como é que ele fez a organização dos elementos? O hidrogênio, ele colocou aqui como tendo massa 2. O hidrogênio estaria localizado aqui, ó, no encontro de 2 e 2. Teria o hidrogênio. Aí aqui o lítio, que tem massa 7, ele estaria para cá, tá? Aí colocou os elementos dessa forma, tá? Aqui estaria o oxigênio, aqui estaria o sódio, que tem massa 23, e assim por diante, tá? E assim por diante. A ideia aqui é que todos os elementos de uma mesma diagonal tivessem propriedades semelhantes, tá? Todos os elementos de uma mesma diagonal tivessem propriedades semelhantes. Então aqui hidrogênio, lítio, aí continua a diagonal aqui para trás, vai ter o sódio aqui, vai ter o potássio mais aqui para frente. Todos os elementos de uma mesma diagonal tivessem propriedades semelhantes, tá? Aí teria essa diagonal, teria outra, teriam várias diagonais aqui, tá? Os elementos de uma mesma diagonal teriam propriedades semelhantes. É um pouco louco isso aí, né? Se a gente for colocar aqui de forma planificada, a gente cortasse bem aqui esse cilindro para abrir aí, para esticar ele como se fosse um papel, eu vou mostrar como é que vai ficar isso aí. Érica, assustada aí, Érica, com a criatividade aqui do Jean Courtois. Muito criativo, né? Muito criativo. Isso aqui está em ordem crescente de massa, tá, pessoal? À medida com que essa diagonal vai avançando aqui, está crescendo a massa, tá? A massa começa do 0 e vai aumentando. Então os elementos estão dispostos aqui em ordem crescente de massa, tá? Características semelhantes. Aqui os elementos que estão numa mesma diagonal, eles têm características semelhantes, tá? Se a gente fosse abrir esse cilindro para ficar aqui como se fosse um papel, seria mais ou menos isso, ó, tá? Cortando bem aqui o 16, aí esticando isso aqui, tá? Ficaria assim, de forma planificada. Temos aqui as linhas 2 e 2, 2 e 4, e aí ele colocou aqui os elementos de ordem crescente de massa no mesmo diagonal, de 0 até o 16. E aí outra diagonal, do 16 até o 32. Tá? De 16 em 16, tomando oxigênio como base, tá? Aí os elementos de uma mesma diagonal teriam propriedades semelhantes. Só que isso aqui não bate, tá? Se a gente for analisar aqui a frio, né? Lítio, berílio, carbono, nitrogênio, isso aqui são elementos diferentes, não podem estar numa mesma diagonal, não tem propriedade semelhante. O lítio é um metal, né? O carbono é um metal, não podem estar aqui na mesma diagonal. São alguns erros aí, né? Mas é uma tentativa de organização dos elementos, tá? Uma tentativa um pouco mais ousada aí, um pouco mais
pouco mais confuso até, né? Mas é o que aconteceu aí, tá bom? 1862. Deu para entender aqui, pessoal? Parafuso telúrico. Digamos que sim. Deu. Digamos que sim. Pô, Como diz a colega aí, tá indo. é isso. Parafuso mesmo, né? Sim, o parafuso por causa do formato cilíndrico aí. Certo? Mas é bem estranho, né? Tudo bem, se você achou esse aqui estranho, vamos pro próximo. O próximo são a lei das oitavas, tá? Chamada lei das oitavas ou oitavas musicais de Newland, tá? Newland era um químico holandês, tá? Ele criou isso daqui em 1864, tá? 2 anos depois do parafuso telúrico. Tá? 2 anos depois, houve uma nova tentativa de organização dos elementos, utilizando aqui a chamada lei das oitavas. O interessante aqui é que Newland era músico, tá? Músico, físico e matemático, cara, não era químico, tá? Não era químico. Mesmo sendo da área de exatas, física e matemática e músico, ele tentou criar uma tabela periódica. Olha só a ousadia aí do Newland, foi ousado ele, né? Então ele tentou fazer uma tabela utilizando como base notas musicais, tá? Notas musicais. Enquanto que o anterior aqui utilizou como base o oxigênio, né? Para fazer toda aquele parafuso telúrico ali. Newland usou notas musicais como base para criar uma tabela de organização dos elementos químicos, sendo que ele não era químico, tá? Mas vamos entender aqui. Ele criou um modelo periódico de notas musicais, tá? Vamos entender como é que funciona aqui a tabela de Newland, tá? Essa aqui é a tabela de Newland. Vamos entender aí como é que funciona a questão das notas musicais aqui. É da seguinte forma, ó. Aqui você tem as notas musicais Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? Temos essas notas musicais aí. É isso mesmo, tá? É uma coisa meio louca aqui, mas vamos lá. Compreender qual foi a ideia aqui do Newland. Pegar aqui o exemplo, por exemplo, aqui o lítio, tá? A partir do lítio, a gente vai começar a contar aqui de acordo com as notas musicais. Então o lítio aqui, começar a contar por ele seria a primeira nota, tá? Seria a nota Dó. Aí aqui seria a nota Dó, aqui seria o Ré, aqui seria o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si e o Dó novamente. Quando eu comecei a contagem no Dó e termino no Dó, tá? O primeiro Dó foi o lítio, o último Dó foi o sódio. Os elementos que tivessem iniciado e terminado a contagem das notas musicais, no caso foi isso que aconteceu. Eu iniciei a contagem no lítio e finalizei a contagem das notas musicais no sódio. Os elementos que eu inicio e finalizo as notas musicais estão no mesmo grupo da tabela aqui de Newland, tá? Então ele organizou dessa forma a tabela, tá? Fez iniciar a contagem no elemento das notas musicais, finaliza a contagem das notas musicais no elemento posterior, e esse elemento posterior ele deve estar na mesma família do primeiro. Dessa forma, o sódio tem que estar na mesma família aqui do lítio que o potássio, tá? Isso aqui já era conhecido desde as tríades do Oberwald, né? Que esses 3 elementos estão no mesmo grupo, certo? Só mudou a questão da análise aí. Então, explicando novamente, você tem as notas musicais Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então você inicia a contagem das notas musicais no elemento, finaliza. O elemento que finaliza a contagem das notas deve estar no mesmo grupo do elemento anterior, tá? E aí, os elementos de um mesmo grupo, utilizando essas notas aí como critério, tá? Para colocar os elementos no mesmo grupo, os elementos de um mesmo grupo teriam propriedades semelhantes, certo?
Essa tabela, ela faz sentido até um certo ponto, tá? Até um certo ponto deu certo isso aqui, certo? Berílio, cálcio, berílio, magnésio, cálcio no mesmo grupo, isso aqui faz sentido. Temos até hoje, né, esses elementos no mesmo grupo. Boro, alumínio, cromo, carbono, silício e titânio. Aí aqui já começou a ficar estranho aqui já, porque o titânio não tá não é para estar no mesmo grupo do silício e carbono. Titânio é metal, carbono é ametal. Tá? Manganês não tem nada a ver com nitrogênio também, são elementos completamente diferentes, não devem estar no mesmo grupo, mas acabaram ficando aqui na tabela de Newlands. Então foi uma tabela que teve aqui uma certa eficácia até um certo ponto, tá? Aí de um determinado ponto para frente começou a bagunçar aí já os elementos, já não deu mais certo essa organização, tá? Essa tabela aqui, ela foi um pouco, digamos assim, ela foi um pouco ridicularizada, tá? Pela comunidade científica na época. Pensaram que estava de até porque o cara não era químico, né? Ele era matemático e físico e músico. Tentou criar tabela e não deu muito certo por causa aqui desses elementos finais. E aí bagunçaram, sofreu muito bullying aí na época, tá? O Newlands aí com essa tentativa de tabela aqui. Não deu muito certo, tá? Mas está registrado na história aí. Certo? Então, inicia um primeiro elemento, você pega qualquer elemento, tá? Para você fazer essa análise aí. Peguei aqui o lítio como exemplo. E aí você faz a contagem das notas até a última nota Dó, e o próximo elemento da nota Dó deve estar no mesmo grupo do elemento que você iniciou a contagem. Dessa forma foi organizada a tabela, tá? Foi eficaz aí mais ou menos até o cálcio, daí para frente já não deu muito certo, tá? Certo? Deu para entender aqui, isso aqui foi a lei das oitavas de Newlands. Interessante, o que vocês acharam aqui das oitavas de Newlands? É um pouco parecido com as tríades lá de Oberheim. Um pouco parecido. É legal também. Isso. Só que aqui a tabela é um pouco maior, tá? Só que eu estou mostrando só uma parte da tabela. A tabela continuava ainda, tinha mais elementos. Só que isso aqui não deu mais certo, tá? Deixa eu aceitar aqui. Então, lei das tríades, parafuso telúrico, lei das oitavas. Falamos aqui de 3 tentativas de organização dos elementos, tá? Vamos à próxima, que é a tabela de Mendeleev. Tem gente que pensa que a tabela atual é a tabela de Mendeleev, tabela atual, mas não é, tá? A tabela atual não é de Mendeleev. Vamos conhecer a real tabela de Mendeleev, tá bom? Essa aqui é a tabela de Mendeleev. Vamos aqui analisá-la, tá? Ela é diferente das tabelas anteriores, né? Que nós falamos aí da lei das tríades, parafuso telúrico e a lei das oitavas musicais de Newlands. A tabela de Mendeleev é diferente, tá? Ela traz aqui os elementos em ordem crescente de massa. Então está crescendo a massa aqui, ó, lítio, berílio, boro, carbono. Está em ordem crescente de massa, certo? Lembrando que ainda não existia o conceito de número atômico, tá? O número atômico é um conceito que não existia ainda. E a tabela estava em ordem crescente de massa, tá? Aí ele organizou os elementos aqui dessa forma, tá bom? Qual é o diferencial da tabela de Mendeleev para a tabela de Julius Mayer, tá? Você não conhece esse nome aqui? Você não conhece esse nome certamente, tá? Você talvez nunca tenha ouvido falar do Julius Mayer. Mas ele desenvolveu uma tabela na mesma época que Mendeleev, e a tabela era bem parecida com a tabela de Mendeleev. Qual é a diferença? Por que a tabela de Julius Mayer não ganhou a repercussão que ganhou a de Mendeleev? Para que a gente estude também a tabela de Julius Mayer. Porque o Mendeleev teve um diferencial, tá? Qual foi o diferencial aqui?
o Mendeleev, ele colocou a tabela com os espaços vazios. Olha aqui, ó, tem ponto de interrogação. Ó. Ou seja, Mendeleev falou que para completar a tabela dele, seriam descobertos no futuro elementos químicos com essas massas aqui. E apontou as massas dos elementos que seriam descobertos. Olha só que interessante, né? Então não existia ainda um elemento com massa 44, massa atômica 44. Ele colocou aqui um espaço vazio na tabela e falou que no futuro seria descoberto um átomo com a massa 44 que seria colocado aqui para completar a tabela dele. E aí colocou vários espaços vazios aqui para ser preenchido no futuro, os elementos que viriam a ser descobertos, tá? Então, esse é o diferencial. Julius Mayer não fez isso. Colocou a tabela apenas com os elementos conhecidos em ordem crescente de massa atômica, sem esses espaços vazios, tá? Então são os espaços vazios aqui que foram o diferencial da tabela de Mendeleev, até porque realmente foram descobertos átomos posteriormente que preencheriam esses espaços vazios. Então foi uma previsão correta aqui do Mendeleev, tá? Por isso que ele ganhou aí essa grande notoriedade em relação à tabela, e Julius Mayer não, certo? Ele fez essas previsões aqui, ok? Então vamos às características e a falha também que existe aí na tabela do Mendeleev, tá? Para você entender por que a tabela atual não é em ordem de massa, ordem crescente de massa. Você vai entender o motivo, tá? A tabela foi proposta em 1869, tá? Foi o ano aqui da tabela de Mendeleev e de Julius Mayer. Só que a do Julius Mayer não tinha os elementos que viriam a ser descobertos, então não ganhou a repercussão que ganhou a do Mendeleev. E diz a lenda, né, que a tabela de Mendeleev ela foi criada a partir de um sonho. Inclusive existe um livro, tá? Você pode pesquisar na internet aí um livro chamado O Sonho de Mendeleev. Esse livro conta essa história com mais detalhes, tá? Então a tabela de Mendeleev ela foi supostamente criada a partir de um sonho. Diz a lenda que ele sonhou com um fichário, tá? Uma espécie de fichário, né? Você talvez não conheça o fichário, tá? O fichário é da época que eu estudava ainda. A gente usava fichário, tá? Minhas irmãs usavam, eu não usei fichário, tá? Mas eu conheci. O fichário você tinha ali, ele diz que ele sonhou com algo parecido com isso, tá? Um fichário e que tinha ali o elemento químico, a sua massa e o seu nome, tá? Diz que ele sonhou ali com um fichário ali com vários elementos, com as suas massas respectivas e nomes ali. E aí estava tudo organizado em ordem crescente de massa. Diz que foi um sonho isso, tá? Diz a lenda que ele sonhou com essa situação aí. Então ele viu ali os elementos organizados no sonho, e aí ele acordou desesperado desse sonho, tá? Ele acordou ali com aquela imagem fresca na mente ainda. Ele acordou, deu um pulo da cama desesperado ali, pegou um papel, pegou ali um lápis, né? E aí começou a escrever aquela imagem que estava no sonho. E aí ele foi colocando os elementos ali, um decrescente de massa, colocou os elementos ali que ele não lembrava o nome, mas lembrava a massa. E aí ele colocou como um elemento desconhecido, tá? Um elemento desconhecido que ele lembrava a massa que ele viu lá no sonho, e o elemento ainda não era conhecido. Então ele colocou como espaço vazio na tabela de um elemento que viria a ser descoberto, tá? Então diz a lenda que foi assim, tá bom? Que ele elaborou essa tabela dele aí a partir de um sonho que fez ele acordar em pânico, tá? Para tentar registrar tudo aquilo ali. Vou pesquisar sobre, achei interessante. Sim, Érica, pesquise aí, tá? O Sonho de Mendeleev é o nome do livro. E o livro não fala só do sonho, né? Ele fala um pouco da vida do Mendeleev ali, mais características da tabela dele. Eu vou só resumir aqui as características, tá? Mas o livro traz essas informações mais abrangentes, tá? Mas é interessante, sim.
Acho que a série Pequeno Sheldon é baseada na história da química. Pequeno Sheldon, não assisti essa série ainda, tá? Mas é o Sheldon do Teoria do Big Bang, lá na série do Big Bang. Isso, professor, é a história do Sheldon. Aí tem tipo uma parte em que, vários episódios, em que ele sonha resolvendo problemas assim, e é problemas da vida dele. E ele consegue resolver, tipo, questão de química também. E sobre o lance da música lá e tudo mais, tem uma parte em que o Sheldon tenta aprender a tocar violino, porque ele achava que, pelo fato do Albert Einstein tocar violino, isso influenciava a ser o grande gênio que ele já foi. Olha, interessante. Eu não conheço, mas eu já ouvi falar dessa série, mas eu não tinha assistido ainda. Vou pesquisar, tá? Achei interessante também. Mas sim, são referências, né? São os famosos aí easter eggs, né? São referências talvez não explícitas, mas quem conhece um pouco da história aí, que eu tô contando pra vocês aqui, vai sacar a referência, né? Referência feita aí subliminarmente, certo? Mas é bem parecido mesmo com a história aqui do Mendeleev. Questão do sonho aí. É isso. Outro ponto importante na tabela do Mendeleev é que, deixa eu ver se aparece aqui. Aqui na tabela você vê que que a tabela traz os elementos em ordem crescente em massa. E aí nós temos aqui, se a gente for prestar atenção, ó, nesse ponto aqui não está em ordem crescente de massa. Era para o iodo vir primeiro e depois o telúrio aqui, né? O iodo é 127 e o telúrio 128. Mas o Mendeleev percebeu que se o iodo viesse primeiro, o iodo ficaria na família do enxofre selênio. E aí ele pensou o seguinte: o iodo não se parece, não tem características semelhantes com o selênio e o enxofre, tá? Não tem característica semelhante. O iodo tem característica semelhante com o bromo e o cloro. Então ele tem que ficar aqui. E o telúrio, que tem característica semelhante com o selênio e o enxofre, ele deve ficar aqui. Então a tabela traz os elementos em ordem crescente de massa. Mas nesse ponto aqui ele inverteu, tá? Não está em ordem crescente de massa. Então olha, isso aqui também foi uma sacada muito importante aí do Mendeleev, ter percebido isso. Que se ele seguisse a ordem crescente de massa, ele ia colocar o iodo num grupo que não combina com ele os demais elementos. E o telúrio também. Falou, não, então nesse ponto aqui não vai ficar em ordem crescente de massa. Aí inverteu aí, propôs a troca desses elementos. E está correto realmente, tá? Na tabela de hoje, tabela atual que nós temos, o telúrio está no grupo 16, realmente, no grupo do enxofre e selênio ali. E o iodo no grupo 17, do cloro, bromo e o iodo. Tá? Então, foi uma proposição acertada aqui do Mendeleev em 1869 ainda. Tá? Então, mais um ponto para ele. Tá? A questão da descoberta de prever, né? Descoberta dos elementos, é uma característica também aí que vale destacar aqui, tá? Quando a gente fala de tabela de Mendeleev. E em 1875, alguns anos depois, né, 6 anos depois aqui da tabela do Mendeleev, foi realmente descoberto o átomo de galho, que tem massa próxima quase 70, né? Essa aqui é a massa atual, né? Atual, essa aqui é a massa do galho. Mas na tabela do Mendeleev, a massa 70 estava em branco ali, tá? Estava como elemento a ser descoberto. E aí foi descoberto 6 anos depois da tabela do Mendeleev, realmente o elemento que preencheria aquele espaço ali, que foi o átomo de galho, tá? E assim foram sendo descobertos outros elementos aí de massa 73, que seria aí o germânio, tá? Em 1886 já descobriu um outro elemento que seria um outro aí que preencheria o espaço vazio da tabela de Mendeleev. Então ele acertou também aí nessa previsão, tá, da descoberta dos elementos, certo? Muito bem, tem muitos pontos interessantes, muitos pontos acertados, muitos pontos positivos na tabela de Mendeleev.
Mas qual é o problema? Qual é a limitação? Por que que a tabela não se manteve em vigor até hoje, né? Qual é o grande problema de se criar uma tabela em ordem crescente de massa? Um dos problemas é o que ele mesmo percebeu, né? Que ao colocar em ordem crescente de massa, pode ser que você colocasse elementos ali num grupo com outros elementos que não têm propriedade semelhante, que era o caso do iodo e telúrio ali, que ele percebeu que precisava trocar, né? Mas tem um problema maior do que esse, tá? Em 1894, William Ramsay descobriu um átomo diferenciado, tá, dos demais elementos conhecidos até então, um elemento chamado argônio, tá? O argônio tem massa 40, né? Arredondando aqui, teria massa 40. E aí, se a gente for olhar lá na tabela de Mendeleev, onde é que está o elemento que tem massa 40? Está lá no grupo 2, está lá no grupo do cálcio. Tá? O cálcio tem massa 40 também. Então esse elemento aqui, se a gente fosse colocar ele lá na tabela do Mendeleev, teria que ficar no grupo do cálcio, já que tem ali uma massa semelhante, né? Só que esse elemento não tem nada a ver com o cálcio, tá? É um elemento completamente diferente. Esse elemento aqui foi o primeiro elemento com essa característica a ser descoberto. Era um elemento que não apresenta característica metálica, ou seja, não poderia ficar ali junto com o cálcio, apesar de ter praticamente a mesma massa ali, não poderia ficar. E esse elemento também não apresenta reatividade. Quem é o elemento que não apresenta reatividade, pessoal? Quem é? Quem são, aliás, os elementos que não apresentam reatividade? É o gás? O gás nobre, certo? Isso. Então, esse aqui foi o primeiro gás nobre a ser descoberto, tá? Foi o argônio em 1894. O primeiro gás nobre a ser descoberto. Então, esse átomo aqui foi algo completamente inusitado, né? Tinha aqui um elemento que completamente diferente dos outros. Não reage com ninguém. Ao ser colocado em contato com outros elementos ali, não vai reagir. Você pode mudar fatores externos, mudar a temperatura, pressão, não vai reagir, né? Não tem reatividade, não tem característica de metais, de ametais. É um elemento diferenciado, realmente. Não está ligado a outros elementos, não está na forma diatômica, que é, por exemplo, o oxigênio está na forma diatômica, né? No ambiente. Uma das formas, na verdade. Nós temos o gás oxigênio, que é o O2, um oxigênio ligado a outro. Aí a gente tem o oxigênio na forma diatômica. Esse elemento aqui não está na forma diatômica, ele está realmente isolado, né? Não está ligado a ele mesmo, não está ligado a ele mesmo nenhum outro elemento. Não está na forma diatômica, triatômica. Então aí nasce uma nova classe de elementos químicos, tá? Aí que nascem os gases nobres, tá? Então com a descoberta aqui desse gás nobre, criou um problema para a tabela de Mendeleev, que são os isóbaros, tá? O que são isóbaros? Elementos diferentes com a mesma massa, tá? Isóbaros, elementos diferentes com a mesma massa. Então, cálcio e argônio são isóbaros. Tanto o cálcio quanto o argônio tem massa 40, tá? Tanto um quanto o outro tem massa 40. E aí eles não podem ficar no mesmo grupo, porque eles são completamente diferentes, tá? Não podem ficar, não tem propriedade semelhante. Esse elemento aqui, inclusive, tem propriedade semelhante com nenhum outro elemento da tabela conhecido até esse momento aqui, né? Então, esse é o problema da tabela de Mendeleev. Os isóbaros, tá? Os isóbaros, elementos diferentes com a mesma massa, foi o grande problema aí de tentar organizar os elementos em ordem crescente de massa atômica. Vai causar este problema aqui, tá? São elementos diferentes que não dá para colocar no mesmo grupo, tá bom? Aqui nascem então os gases nobres, tá? Tá, a gente vai aprender como é que chegou no atual, tá? Estamos chegando nela. Então, já falamos das tríades do Bellwiner, falamos do parafuso telúrico, falamos das oitavas de Newland,
tabela de Mendeleev, certo? E agora vamos para o século XX. No século XX nasce um novo conceito, tá? Isso aqui eu já falei para vocês lá deixa eu lembrar, lá na aula de modelos atômicos, tá? Foi uma das primeiras aulas lá da Fundamentos da Química. Ali nós aprendemos que cada um dos modelos foram desenvolvidos ali num determinado momento histórico, né? Com o surgimento com o surgimento da eletricidade, foram feitos experimentos químicos envolvendo eletricidade, se descobriram elementos, se descobriu o elétron com o surgimento da eletricidade, descobriu-se o elétron, fez ali o modelo atômico de Thomson. Após a descoberta do elétron, a ciência continua avançando, é descoberto os processos de radioatividade, tá? E aí os processos de radioatividade deram origem ao modelo atômico de Rutherford, né? A descoberta dos prótons ali, núcleo, eletrosfera, daquilo que nós já vimos. E a radioatividade ela vai ser importante também aqui na história da tabela, tá? Então, vou colocar aqui os cientistas responsáveis pelo desenvolvimento da radioatividade. Esse aqui é o Röntgen, tá? Descobriu o raio-x, tá? Descobriu o raio-x, foi uma das primeiras emissões aí radioativas a ser estudadas, tá? Aqui o Becquerel, tá? Desenvolveu o estudo aqui do urânio. Aqui o casal Curie, que foi quem criou o termo radioatividade, dedicaram a vida aqui ao estudo dos elementos radioativos. O Rutherford, que estudou as emissões radioativas, descobriu ali as emissões alfa, beta e gama dos elementos radioativos. E o SOD, que criou ali as emissões radioativas, tá? Decaimento alfa, decaimento beta, tá? Criou. Então toda a radioatividade perpassou por esses personagens aqui, tá? Mas não vou falar da atividade especificamente aqui, tá? Mas com o surgimento da atividade, eu falei para você, a ciência avança, tá? Porque com a possibilidade de realizar procedimentos de reações envolvendo elementos radioativos, abre um leque de possibilidades, de interpretações, de descobertas, tá? E aí é neste contexto que surge o conceito de número atômico, tá? O número atômico, ele é o conceito que nós usamos hoje para colocar os elementos da tabela em ordem crescente de número atômico, né? Esse número atômico ele traz para a gente o número de prótons que o átomo possui, porque aí já não tem mais o risco que tinha lá na tabela de Mendeleev. A tabela de Mendeleev eu corria o risco ali de ter dois elementos com a mesma massa. Aí eu não teria como fazer uma tabela em ordem crescente de massa, porque eu vou ter os isóbaros, os elementos de mesmo número de massa. Aí não tem como eu fazer a tabela assim. Com o número atômico isso acaba, tá? Porque não existe dois elementos diferentes com o mesmo número atômico. Aí não vai existir. Então agora é zero a possibilidade de ter aí esse problema que houve na tabela de Mendeleev, tá? Não há mais possibilidade aí de ter esse problema, tá? Então, nesse contexto surge aí o Henry Moseley. O Moseley, ele traz para a gente aí a primeira tabela com o conceito atual aí descoberto nesse momento, o conceito de número atômico, tá? Então ele organizou aqui os elementos por ordem de número atômico. Ele foi o primeiro a fazer isso, tá? Organizar os elementos químicos em ordem crescente de número atômico. Então Moseley era físico britânico e assistente do Rutherford, tá? Ele acompanhou de perto ali a contribuição do Rutherford para a radioatividade. O Rutherford faz o estudo ali das emissões radioativas. Com o estudo dessas emissões, ele desenvolve o modelo atômico dele, né? Trazendo o conceito de próton, núcleo ali, certo? E aí Moseley estava acompanhando tudo de perto. Viu ali o surgimento do conceito de número atômico, né? Que seria algo individual dos elementos. Então, em 1913, 2 anos depois aí do
do modelo atômico de Rutherford, né? Após estar consolidados conceitos novos aí, conceito de núcleo, eletrosfera, prótons, né? Elétrons. Após tudo isso estar consolidado, Moseley vai e propôs uma nova tabela periódica, agora trazendo os elementos em ordem crescente de número atômico, tá? Não mais em ordem crescente de massa, né? Então ele meio que corrige aí as falhas que existiam na tabela de Mendeleev. Que na tabela de Mendeleev tinha ali os elementos isóbaros, né? Que poderia causar conflito. Causava, na verdade, conflito. Não tinha como organizar a tabela desse jeito, né? E aí ele acrescenta alguns dos novos elementos radioativos descobertos. Então, nesse momento aqui, 1913, se conhecia já alguns elementos radioativos até então desconhecidos, né? Elementos recém-descobertos, como urânio, rádio, plutônio, tá? Que são elementos radioativos aí recém-descobertos. Aí ele acrescenta esses elementos nessa nova tabela aqui, em 1913. E essa aqui é a tabela de Moseley, tá? Elementos agora organizados em ordem crescente de número atômico, tá? Esse aqui era o Moseley, tá? Esse rapaz simpático aí era o Moseley, tá bom? Deu para entender até aqui? A criação dessa tabela já parecida com a nossa, né? Agora essa é uma tabela parecida com a nossa. Faltam as séries dos lantanídeos e actinídeos. Aquelas duas linhas aqui embaixo da tabela que nós temos atualmente. Esses elementos ainda não existem nesse momento aqui da história, tá? Nesse momento ainda não foram descobertos os elementos das séries, certo? Muito bem, vamos a eles então. Então, após aqui a tabela de Moseley, que trazia os elementos em ordem crescente no número atômico, aqui eu quero que você saiba o seguinte. Nesse momento aqui, já se sabia sobre distribuição eletrônica, tá? Já se conhecia o conceito de distribuição eletrônica, que nós já falamos na aula passada. Na distribuição eletrônica é feita ali a distribuição dos elétrons ao longo da eletrosfera, né? do átomo. E aí você vai ter o subnível mais energético, que é o último lá da distribuição, né? Que traz aí o subnível de maior energia. E aí já se sabia também, aqui nesse período, que esses elementos aqui, eles terminavam a distribuição eletrônica em S1. Tá? Se você fizer a distribuição eletrônica para qualquer elemento desse, termina em S1. Tá? Qualquer distribuição eletrônica para qualquer elemento desse, você vai ver que termina em S2. Tá bom? Termina em S2. A distribuição eletrônica vai terminar em S2. Esses aqui, a distribuição eletrônica termina em D, tá? Termina no subnível D, certo? Esse aqui termina em D1, D2, D3, D4, D5, D6, 7, 8, 9 e 10. Lembra que o D vai até 10 elétrons? Subnível D vai até 10 elétrons? Pois é, ó, nós temos 10 colunas aqui. Cada elemento desse termina no subnível D1, D2, D3, D4 até o 10, tá? Esses elementos aqui já terminam no P, certo? Aqui a gente já tem o subnível P. Esses aqui terminam no P1, no P2, P3, P4, P5 e P6, certo? Então já se sabia disso, nesse período aqui da tabela de Moseley. Já se sabia aqui que a distribuição eletrônica desses elementos, tá? Aqui terminava em S, aqui terminava em D, aqui termina em P. Tá faltando um subnível aí, né? Qual é o subnível que está faltando? F. Isso, F. O subnível F, nesse momento ainda não existia, tá? A distribuição eletrônica só tinha S, P e D. O subnível F ainda não havia sido proposto na distribuição, tá? Então, quem foi que descobriu aí descobriu ou propôs, né, a existência do subnível F? Vou contar para você. Foi o cara que desenvolveu a tabela atual, que é o Glenn Seaborg, tá? Ele foi responsável pela descoberta do subnível F. Foi uma grande descoberta, inclusive, tá? Mas antes disso, vou falar aqui para você do boom da descoberta de elementos químicos, tá? Porque com
com o surgimento da radioatividade, criou-se ali as chamadas reações nucleares. O que seriam as reações nucleares? Você pegar fazer o isolamento de um átomo, de um átomo qualquer, e aí você vai introduzir partículas no núcleo desse átomo, tá? Ao introduzir partículas no núcleo do átomo, você muda o número atômico dele, tá? Você coloca mais um próton no núcleo, você muda o número atômico desse elemento. Aí você vai produzir um novo elemento, tá? Então, dessa forma foram feitas aí várias reações nucleares. E aí foram sendo descobertas aí vários e vários elementos químicos novos, tá? Fazendo modificações no núcleo do átomo. Vários elementos foram sendo descobertos, tá? Então, no ano de 1934, intensificaram estudos para identificar átomos com número atômico maior que o do urânio. Na tabela do Moseley, que eu mostrei para você aí, o urânio era o último elemento. Tinha número atômico 92 ali, terminava nele. Não tinha mais elemento dali para frente. E aí foi feito estudo aqui em cima das reações nucleares para tentar descobrir novos elementos com o número atômico maior que o do urânio. E aí foram sendo descobertos, tá? Em 1940, alguns anos depois aí, foi descoberto o netúnio, que tem número atômico 93, já é maior que o do urânio, que é 92. Já é um elemento novo a ser descoberto com um número atômico maior que o do urânio, né? Então aí surge o termo elementos transurânicos. O que são elementos transurânicos? Transurânicos quer dizer elementos com número atômico maior que o do urânio, tá? Então todos os elementos que têm número atômico maior que o do urânio são classificados aí como transurânicos, certo? Então existia aqui uma grande empolgação, uma sanha aqui para descobrir elementos transurânicos, tá? A partir aí do desenvolvimento das reações nucleares, certo? E esses elementos eles são produzidos tudo artificialmente, tá? Tudo artificialmente aqui, esse processo, é tudo feito de forma artificial. Não são elementos que o ser humano descobriu na natureza, né? Esses elementos transurânicos aqui, eles são artificiais, tá? A pessoa vai ali, pega um átomo já conhecido, faz modificações no núcleo desse átomo e produz um átomo novo, desconhecido até então, né? Então é tudo artificial, elemento novo descoberto, mas artificialmente, tá bom? Tudo artificial isso aqui. Então foram produzidos a partir do bombardeamento de núcleos de átomos estáveis. Ou seja, pega um átomo conhecido já, um átomo estável, e aí faz o bombardeamento, que é inserir partículas no núcleo desse átomo estável. E aí esse átomo começa a se transformar em outro, tá? E aí surgem elementos novos, tá? Um exemplo aqui de uma reação nuclear bem simples aqui para você entender. Aqui pega-se o nitrogênio, que é um elemento que tem aí que é um átomo estável, né? Nitrogênio de massa 14, número atômico 7. Pega o nitrogênio e faz o bombardeamento de partículas alfa nele, tá? Ao colocar partículas alfa no núcleo do nitrogênio, a gente aumenta aqui, tem massa 14, né? Partícula alfa tem massa 4. E aí você vai juntar os dois. E aí esse nitrogênio ele se transforma no oxigênio, que tem massa 8, tá? Então tem massa 7, aliás, número atômico 7. Aí vai juntar com 1 daqui da partícula alfa, vai chegar em 8. E aí é arrancado um próton aqui do nitrogênio. Próton que tem aqui número atômico 1 e massa 1, né? Então é arrancado um próton daqui e esse nitrogênio se transforma no oxigênio. Tem massa 17, número atômico 8. Aí esse aqui já é um oxigênio diferente. É diferente do oxigênio que está na natureza. Que o oxigênio que está na natureza tem massa 16. Esse aqui tem massa 17. Esse aqui já é um oxigênio diferenciado, tá? Aí esse oxigênio aqui ele já foi produzido artificialmente, ó. Pegou o nitrogênio, fez o bombardeamento de partículas alfa e produziu aqui o oxigênio de massa 17. E retirou um próton aqui do nitrogênio, tá?
Então é mais ou menos essa aqui a ideia, tá? Fazer um bombardeamento de átomos estáveis e produzir coisas novas, produzir coisas diferentes. Dentre essas coisas diferentes aí, tinham novos átomos, tá? Átomos aí com número atômicos ainda não descobertos, certo? Aqui um outro exemplo, um berílio, massa 9, número atômico 4. Ao ser bombardeado por partículas alfa, o berílio se transforma no carbono. Só, aqui 4 mais 4, 9 mais 4 vai dar 13, né? Mas aí é um carbono de massa 12 e um próton e um nêutron que saiu aqui, que tem massa 1, certo? Aí somando aqui dá 13, que é a soma dessas massas aqui também. Aqui 4 mais 2 vai dar 6. Quem tem número atômico 6 é o carbono. Então o berílio se transforma no carbono e libera um nêutron, tá? Então essa é a ideia aqui das reações nucleares, tá? Essas reações ficaram bastante aí famosas, né, com o surgimento aí da radioatividade. E aqui mais um, ó. Alumínio sendo bombardeado por partículas alfa se transforma aqui no fósforo, no átomo de fósforo, certo? Então assim foi sendo feito até produzir aí os elementos conhecidos atualmente, tá? Muito bem, vamos falar agora do Glenn Seaborg, tá? Tudo bem, esse cara aqui é um dos mais importantes na história aí da tabela periódica, tá? Porque ele é um dos mais importantes, dizer que é o mais importante, mas é um dos mais aí certamente, tá? Entenda aqui o que aconteceu em relação a ele. Ele dedicou anos da vida dele aqui estudando os elementos transurânicos. São ali os elementos com número atômico maior que o do urânio, tá? Então foi descoberto o netúnio ali, que eu mostrei para você, número atômico 93. E aí, netúnio ficou sendo o último. Número atômico 93 e parou ali. Não tinha mais elemento com número atômico maior do que 93. E aí o Seaborg descobriu vários elementos. Ele descobriu então, dedicando anos de estudo, certo? Décadas da sua vida aí estudando isso. Ele descobriu todos esses elementos aqui, ó, que são elementos que têm do número atômico 94. O último era o netúnio, 93, né? Ele descobriu elementos de número atômico 94, que é o plutônio, até o átomo de número atômico 102, que é o nobélio, tá? Então, o Seaborg descobriu tudo isso aqui, tá? Por meio aí de processos de reações nucleares. Descobriu todos esses elementos, tá? Da tabela periódica que nós temos atualmente. E aí o que tem de interessante, ó? Ele é responsável pela criação das séries. As séries dos lantanídeos e actinídeos que nós temos na nossa tabela atual, tá? Como é que ele criou as séries? Qual foi a ideia aqui, ó? A ideia aqui, pessoal, é que esses elementos que ele descobriu aqui, número atômico 94 até o 102, todos esses elementos, ao fazer a distribuição eletrônica desses elementos, percebeu-se que eles não se encaixavam na tabela lá do Moseley. Porque na tabela do Moseley tinha os elementos ali já definidos, que terminavam a distribuição eletrônica no S, no D e no P, né? Tinha ali já os subníveis, tinha ali já a organização desses elementos em relação aos subníveis. E aí ele propôs que esses elementos aqui eles não estavam preenchendo o subnível D, nem o S nem o P, porque eles não cabiam na tabela do Moseley, tá? Então ele propôs a criação de um novo subnível de energia, que foi aí o subnível F, tá? Então Seaborg sugeriu aí que esses elementos que ele descobriu estavam preenchendo o subnível F, tá? E aí, como eles estariam aí supostamente preenchendo o subnível F, eles não tinham como ser colocados na tabela do Moseley, não cabia ali, porque ali já estava organizado os elementos S, que eram os dois primeiros grupos, os elementos que preenchiam o subnível D, que eram os elementos intermediários ali na tabela, e os elementos que preenchiam o subnível P.
Então já estava organizado ali. Como ele está criando um novo subnível, não cabe colocar na tabela do Moseley, tá? Entenda isso. Não cabia isso aqui lá. Então foi necessário criar uma linha lá embaixo da tabela do Moseley para abarcar esses novos elementos descobertos, certo? Então essas linhas ali embaixo foram denominadas séries. Então as séries dos lantanídeos e actinídeos trazem elementos que estão preenchendo o subnível F, tá? O subnível F. Então, para destacá-los ali, para retirar eles da tabela do Moseley, colocar na tabela, aliás, mas sem inserir ali na tabela do Moseley, foi criada essas séries aqui. E aí, após anos de estudo aqui, né, conseguiram confirmar realmente que esses elementos estão preenchendo realmente o subnível F. Realmente são elementos que não estão preenchendo o subnível D. Preenchendo o subnível F, que eu digo, é assim: a distribuição eletrônica vai terminar em F1, F2, F3, F4 até o F14. Está preenchendo o subnível F, certo? Termina aqui a distribuição eletrônica. Não termina em D1, D2, D3. Termina no F, tá? Então é algo novo isso aqui. É algo que o Seaborg trouxe de muito relevante para a química. Muito importante isso aqui, tá? Então ele ganhou aí um prêmio Nobel em 1951 por essa grande contribuição dele aí, que foi sugerir aí o subnível F e a descoberta desses vários átomos aí de número atômico 94 até o 102. Tudo ele que descobriu, tá? E aí, com a inserção dessas séries, né, aqui dos elementos que preenchem o subnível F, foi criada a tabela atual que nós utilizamos, tá? E aí, claro que os elementos não foram não tinha ainda tudo sido descoberto, tá? Esse último aqui, de 118, vou falar sobre ele. Ele foi descoberto atualmente, aliás, recentemente, tá? Recentemente foi descoberto esse aqui. Mas aí a tabela proposta aqui, com a adaptação já proposta aí pelo Seaborg, já trazia aí as séries de lantanídeos e actinídeos, certo? E aí, ó, existe um elemento químico que foi descoberto em 1974 por um químico aqui chamado Flerov, né? E ele descobriu um átomo em 1974 e ele batizou aqui esse átomo de Seaborg, tá? Isso aqui é uma homenagem ao Seaborg, né? O cara que descobriu aí o subnível F e esses elementos aí das séries, tá? Então aqui nós temos o Seaborg, o elemento de número atômico 106. Isso bem aqui, ó. Então o nome dele aí faz uma homenagem aí ao Seaborg, tá? E aí, pessoal, esses elementos aqui, como eu falei para vocês, eles são artificiais, né? E aí o próprio Seaborg fez várias homenagens aqui com esses elementos novos a serem descobertos. Então nós temos elementos aqui, ó, Roentgen, como é que esse nome aqui? Roentgen. Esse aqui faz uma referência ao Roentgen, tá? Que eu citei há pouco para vocês, que foi o cientista ali que descobriu o raio-x, foi o cara que deu início ao estudo da radioatividade, tá? Então existe esse átomo aqui que faz uma referência ao Roentgen, tá? Aí temos aqui o bório, aqui 107, faz uma referência ao Bohr, tá? Do modelo atômico de Bohr, certo? Temos, deixa eu ver o que mais aqui, citar mais alguns. Nobélio, esse aqui faz referência ao Alfred Nobel, tá? O cara que criou o prêmio Nobel, tá bom? Tem um átomo de Nobélio aqui. Tem o Mendeleev, olha, número atômico 101, que faz uma referência ao Mendeleev, da tabela de Mendeleev, que nós falamos aí, tá? Tem o Einstein aqui, faz uma referência aí ao Albert Einstein, tá? Foi um dos elementos descobertos aqui pelo Seaborg, tá? Esse aqui é o Berkelio, faz referência ao Becquerel, que estudou ali o urânio, tá? Quando o urânio foi descoberto, sais de urânio, dedicou o estudo àqueles elementos ali também.
dentre outros, tá? Então existem alguns elementos aqui artificiais que receberam alguns nomes aí, homenageando aí grandes personalidades da história da química, tá? Tem algum elemento desses que tem uma grande importância na nossa vida, que usamos ou que alguém usa no dia a dia? Bianca, sim, Bianca. Esses elementos aqui, eles são todos radioativos, tá? Todos artificiais. A importância deles é porque assim, quanto maior é o número atômico do átomo, mais difícil é para esse átomo se manter, tá? Porque o núcleo do átomo tem partículas, né? Prótons e nêutrons. E aí, se esse átomo tiver uma quantidade muito grande de partículas no seu núcleo, esse átomo não consegue se manter. A gente diz que esse átomo é instável. Ele vai tentar se estabilizar, e para isso ele tenta tirar as próprias partículas do seu núcleo. Isso acontece com os átomos radioativos. É por isso que os átomos radioativos, eles emitem radiação, né? A radiação que o elemento radioativo emite é um pedido de socorro dele. É mais ou menos isso, tá? O elemento radioativo, ele tem um núcleo lotado de partículas ali que ele quer se livrar. Então ele fica emitindo radiação, emitindo partícula para tentar se livrar desses partículas que estão no seu núcleo ali de uma forma exagerada, de uma grande quantidade. E aí ele vai tentar se decompor de alguma forma. Então ele emite radiação. Então todos esses elementos aqui que foram criados, eles são radioativos, eles são instáveis, tá? Tudo isso aqui é instável, tá? Então a importância é que esses elementos eles são utilizados, eles podem ser utilizados aqui no processo de fissão nuclear, que é uma reação muito importante para a gente, tá? A fissão nuclear ela serve para gerar energia elétrica, inclusive. Tá? Quando a gente fala de usina nuclear, tinha a usina de Chernobyl na Ucrânia, que ocorreu um acidente, né? Mas existem várias usinas nucleares pelo mundo. Tem usina nuclear, tinha usina nuclear no Brasil, tem usina nuclear nos Estados Unidos, no Japão, tá? E aí, na usina nuclear, são feitas reações de fissão. E as reações de fissão usam esses elementos instáveis aqui. Eles servem para isso. Como eles são instáveis, são feitas ali reações utilizando esses elementos instáveis aqui que vão gerar grande quantidade de energia. E essa energia pode ser utilizada para fabricar energia elétrica, para gerar energia elétrica. Então, uma das grandes aplicações desses elementos instáveis aqui, radioativos, são usinas nucleares, tá? Para fazer aí energia elétrica a partir de elementos radioativos, certo? Ou para fazer bomba, né? O país aí quer fazer bomba atômica, também usa esses elementos instáveis aqui. Tá bom? Reações do Sol produzem esses elementos? Não. As reações do Sol, a reação do Sol, ela é uma reação de fusão nuclear. É diferente, tá? A fissão nuclear, que é o que eu falei para você, que é feita nas usinas nucleares, a fissão nuclear ela usa átomos de grande número atômico, tá? Que são o caso desses aqui. Então você tem átomos aqui com grandes números atômicos, átomos bem estáveis mesmo, com o núcleo bem inchado, com bastante partícula. E aí esses elementos são usados para fazer a fissão. A fusão, que é o caso do Sol, é o contrário. A fusão usa átomos como hidrogênio. É feito de hidrogênio basicamente o Sol, tá? Só que não é esse hidrogênio aqui de massa 1. É o hidrogênio de massa 2 e o de massa 3. São esses hidrogênios que são utilizados ali nas reações do Sol. Eles fazem reação de fusão nuclear, juntam ali os hidrogênios, eles se juntam e formam novos elementos, mas no caso são elementos de número atômico baixo, tá? Vai formar aqui um átomo de hélio, tá? Pode formar aqui, junta dois hidrogênios que tem número atômico 1 e forma um átomo com número atômico 2, que é o hélio, tá? É uma reação diferente da fissão,
Só que é uma reação que, por incrível que pareça, ela libera muito mais energia do que a fissão, tá? E a fusão, ela ainda não foi dominada pelo homem, tá? Ainda não dominamos como fazer a fusão nuclear, certo? Países já sabem fazer a fissão já dá para fazer, já sabem fazer, já o domínio nas usinas nucleares é feita a fissão. A fusão ainda não há. E quando houver o controle da fusão, aí estamos perdidos, tá? Porque com certeza vão usar a fusão para fazer bomba atômica com fusão. Aí é uma bomba muito mais potente, extermina o planeta aí muito rapidamente. Fazer uma bomba de fusão, tá? A própria bomba de fissão que existe atualmente, ela já é muito mais, já tem um poder destrutivo muito maior do que as bombas da Segunda Guerra, tá? Já são bombas bem mais potentes que nós temos hoje, tá bom? Muito bem, vamos aqui falar dos átomos com nomes temporários. Você já deve ter visto isso aqui, tá? Isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. Depois eu volto aqui para explicar. Você já deve ter visto isso aqui, né? Você pega uma tabela periódica que ela traz uns nomes esquisitos aqui, ó. Tipo esse aqui. Olha, um símbolo aqui, UP. Aí tem esse nome estranho aqui que eu não sei nem pronunciar, ó. Você já viu isso aqui, né? Você já viu esses nomes estranhos aqui na tabela antes, né? Pois é, isso aqui são nomes temporários, tá? Se você pegar a tabela atual, que eu mostrei para você aqui, ela não tem esses nomes esquisitos, ó. Então, o que acontece? A título de curiosidade aqui. Esses átomos com nomes temporários é o seguinte, tá? São esses nomes aqui, normalmente, são átomos que vão receber o nome de algum cientista famoso, né? Para fazer homenagem, como eu falei para você que existe alguns ali. E aí, se acontecer do homenageado tá vivo ainda, não pode dar o nome dele, tá? Isso aqui é uma regra da IUPAC, tá bom? A IUPAC falou que se pretende homenagear alguém com o nome dando o nome do cientista ao elemento químico, esse cientista não tem que estar vivo. Se ele estiver vivo ainda, não pode utilizar o nome dele. Regra da IUPAC, tá bom? Não pode usar o nome do cara ainda se ele estiver vivo. Tem que esperar ele morrer para poder usar o nome dele aí para colocar no elemento químico. Aí, enquanto ele está vivo, usa aí um nome temporário, que é aqueles nomes esquisitos ali, tá? Então, em 1994, a IUPAC determina que não pode ser dado os nomes dos cientistas ainda vivos, certo? Então, como não pode, mas pretende colocar o nome do cientista ali, usa-se um nome temporário enquanto isso, certo? Então, o Einstein 99 ali, ele foi utilizado o nome de unítrio, tá? Esse aqui era o nome temporário do estênio, do estênio, que era esse elemento aí de número atômico 99, tá? Enquanto não se pôde usar o nome estênio propriamente dito, tá? Então, criou-se esses nomes temporários aí, tá? Esse aqui, certo? Então, só a título de curiosidade, para você ver isso aí. Só valoriza depois que morre, exatamente. Essa é a maior prova disso, né? Criada essa regra louca aí da IUPAC, exatamente isso. Vamos falar do último elemento. O último entre aspas, porque vai que descobrem outro, né? Mas é o último elemento até hoje, até esse momento aqui, é o último elemento descoberto, tá? Da tabela periódica, que é o elemento com o número atômico 118. Vamos falar um pouco sobre ele. Ele recebeu um nome temporário, tá? De unócio, né? Ele tinha esse símbolo temporário aqui também. O objetivo era homenagear o cientista que participou da descoberta desse átomo, tá? Que foi o cientista chamado Oganessian.
era um cientista japonês, tá? Chamado Oganessian. Então, para dar pretendia se colocar um nome nesse átomo aqui que fizesse referência ao Oganessian, tá? Então, o nome atual que nós temos na tabela atual é Oganessônio. Esse é o nome do último elemento, número atômico 118. Então, Oganessônio faz uma referência ao Yuri Oganessian, que foi o cientista que descobriu esse átomo aqui em 2006, tá? Esse foi o ano da descoberta do último elemento. Faz uma referência aí ao físico Oganessian, certo? E aqui entendo o seguinte, esse aqui é um elemento que está lá na família dos gases nobres, né? O elemento 118 ele está lá, certo? Ele está na classe dos gases nobres. E aqui é que entra a questão da instabilidade. Só ele tem número atômico 118. Isso aqui significa que o núcleo dele tem 118 prótons, tá? Então esse átomo aqui não dá nem para nós imaginarmos o quão instável ele é, né? Porque quanto mais partículas tem no núcleo, mais instável o átomo vai ficando. Esse aqui é o que tem mais partículas de todos os átomos da tabela. Então esse núcleo aqui é extremamente instável, tá? E aí o que acontece? O Yuri Oganessian ele fez aqui o processo de reação nuclear, introduzindo partículas em átomos estáveis até chegar aqui no Oganessônio, certo? E ao chegar no Oganessônio, o Oganessônio ele foi produzido a partir de uma reação nuclear. Pegou um átomo estável, introduziu partículas e formou o Oganessônio. Quando o Oganessônio foi formado, como ele tem um núcleo extremamente instável por ter tanta partícula assim, esse átomo ele foi formado e rapidamente ele já se desfez, tá? Porque ele é muito instável mesmo, já que tem muitos partículas no seu núcleo. Então esse átomo ele viveu aqui, viveu entre aspas, né, durante 0,9 milissegundos. Ou seja, mili é 10 a menos 3, né? Isso aqui seria 0,0009 segundos. Esse é o tempo que o átomo conseguiu se manter vivo, tá? Como é um átomo extremamente instável, ele foi produzido na reação nuclear, viveu por esse tempo aqui, e aí ele se decompôs em átomos mais estáveis, tá? E aí ele liberou as partículas no seu núcleo aqui, se quebrou em átomos menores, que são mais estáveis que ele, tá? Então, mas chegou a ser detectado aí, né? Formado, nem que seja por pouco tempo aqui, mas foi formado um átomo novo, diferente de tudo aquilo que existia até o momento, que foi aí o chamado último elemento, tá? Oganessônio. Então essa é a historinha dele aí, tá bom? Para você conhecer aí. Aí se for descoberto um outro aí, né? 119, já pensou aí? Um átomo atômico 119 não existe, tá? Se um dia existir, eu curioso para saber onde é que vão colocar ele na tabela, né? Eu não vejo espaço ali, mas onde é que ficaria o 119 ali? Mas é difícil produzir, tá? Bem complicado fazer isso aí. Certo? Deu para entender? Finalizamos aqui, tá? A parte da história da tabela. Aqui as terminações das distribuições eletrônicas, tá? Isso aqui eu vou treinar com vocês, tá bom? Essa questão aqui você vai fazer a distribuição eletrônica dos elementos e vai localizá-lo na tabela, tá? Senão você vai fazer isso aqui. Aí os elementos que terminam em S1 eles vão estar na família aqui dos metais alcalinos. Termina em S2, está nos alcalinos terrosos. Termina aqui em D1, vai estar nesse grupo. No grupo 3, D2 vai estar aqui, D3, D4 até o D10. Aqui de P1 até o P6. E aqui os elementos cobertos pelo Seaborg, né? Vai estar aqui de F1 até o F14, tá? Isso, aqui estão as terminações. É isso. Vamos parar por aqui, tá bom? Vamos fazer
Vou fazer um intervalo, aí eu vou trazer umas questões aqui sobre essa localização para a gente treinar, tá? Para finalizar aqui a aula de hoje. Tá, aqui ó, vamos ver um exemplo aqui do cálcio. Como é que você faz? A ideia aqui é o seguinte, ó, quero que você faça a distribuição eletrônica do elemento e pela distribuição eletrônica você localize ele na tabela periódica. Você vai dizer qual é a linha e coluna que ele está na tabela só pela distribuição eletrônica, tá? Isso que eu quero que você aprenda a fazer aqui. Vamos lá aqui, começando com o cálcio. Como é que fica isso, ó? O cálcio tem o número atômico 20, né? A gente vai fazer aqui a distribuição eletrônica do cálcio. Seguindo aqui, coloquei só o modelo aqui para seguir como é que faz a distribuição eletrônica, né? A gente vai distribuir aqui os 20 elétrons que ele apresenta. Começa aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aqui já foram aqui 2, 4, 6, 12, 18 elétrons. Para 20 faltam 2. Depois do 3p6, depois daqui vem para cá, né? Então vai para o 4s2, bom? 4s2. Então termina aqui, certo? Termina aqui a distribuição eletrônica do cálcio, tá? Termina em 4s2. Ele apresenta aí 2 elétrons de valência, né? 2 elétrons na última camada, certo? O subnível mais energético dele é o 4s2. Muito bem, o subnível mais energético é aquele que apresenta os elétrons de maior energia, né? E os elétrons de maior energia estão aqui no último que a gente fez a distribuição eletrônica, tá? Muito bem. Como é que eu faço para... esse aqui seria um esquema, tá? Da distribuição eletrônica do cálcio. A primeira camada dele aqui, a camada K, tem 2 elétrons. A segunda tem aqui os 8 elétrons, que é o 2s2, 2p6, tem 8 elétrons. A terceira camada aqui tem 8 elétrons também, 3s2, 3p6. E a quarta e última camada tem 2, né? Tem 2 elétrons. Seria isso aqui, tá? O esquema representando aí o átomo de cálcio. Muito bem, como é que você localiza o cálcio na tabela pela distribuição? Assim, ó, você vai ver quantas camadas ele apresenta, tá? No caso aqui ele tem 4 camadas, certo? 4 camadas, termina aqui em 4s2, então ele tem até a camada 4. Então isso significa que o cálcio está no 4º período na tabela periódica, ele está na 4ª linha. A gente chama de período, tá? O cálcio está no 4º período da tabela, está na 4ª linha. E qual é a coluna que ele está? Terminou em S a distribuição eletrônica, o subnível mais energético é o S, ou ele está na primeira ou na segunda coluna, porque o subnível S ele comporta esses elementos aí, que estão no grupo 1 ou grupo 2. E aí você vê quantos elétrons tem no S. No caso aqui é S2, então quer dizer que o cálcio está no grupo 2, na 4ª linha. E é isso, tá? Está no grupo 2 e 4ª linha. Vamos voltar aqui para a gente ver. Aqui está o cálcio, ó. Grupo 2, está na segunda coluna e na 4ª linha. Aqui, primeira linha, segunda, terceira e 4ª. Exatamente isso, tá? Está no grupo 2 e 4ª linha. Então a distribuição eletrônica dele termina em 4s2. Aí eu já tenho condições de localizar o cálcio na tabela, tá? Só por essa distribuição eletrônica aí. Terminando em 4s2, está na 4ª linha, segunda coluna. Tá? Então terminou no subnível S. Se terminar em S1, ele está aqui, no grupo 1. Terminar em S2, está aqui no grupo 2. Tá? E aí o número de camadas vai ser o número de períodos. Entendido isso aí, pessoal? Sim, legal. Legal, sabia disso aí não?
Bom, eu sabia que o número de o nível de energia equivalia aos períodos na tabela. Mas só que desse subnível aí eu não sabia não. Certo, aí é isso, tá? Subnível S é aqueles dois grupos ali. Vamos mais um exemplo, potássio, grau atômico 19. 19 tem um elétron a menos do que o cálcio, né? Então aqui vai ser um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Aqui já foram 18 elétrons. Para 19 falta 1. Então termina em 3S1. Aliás, 4S1. 4S1, qual vai ser a localização do potássio? Ele vai estar no quarto período, no grupo 1. Ele está ao lado do cálcio lá, né? O cálcio está no grupo 2. O potássio está ao lado dele, do lado esquerdo dele, né? Está no grupo 1. Tá? Grupo 1 e quarto período. Localização do potássio, certo? É isso. Vamos usar mais um aqui. 4S1 é o subnível mais energético. Cloro. Vamos aqui localizar o cloro na tabela pela distribuição. Número atômico 17. Aqui vai ser um S2, 2S2, 2P6. Aqui já foram 10 elétrons. Para 17 faltam 7, né? 3S2, depois do 3S2 eu vou para o 3P6, né? Só que no caso aqui faltam 5 elétrons, tá? Aqui já foram 12. 2, 4, 6, 12. Para 17 faltam 5. Então eu não vou até o P6, tá? Como faltam 5 elétrons, eu vou até o 3P5, tá? Então a distribuição eletrônica do cloro termina aqui em 3P5. Muito bem. Terminou em 3P5, qual é a localização do cloro na tabela? Bem, ele tem três camadas. Significa que ele vai estar no terceiro período, tá? Vai estar no terceiro período. E está em qual grupo? Ele vai estar no grupo 17. É assim que você localiza, ó. Você vê quantos elétrons de valência ele tem. No caso ele tem 7 elétrons de valência. Se ele tem 7 elétrons de valência, ele está no grupo 17. O grupo 17 é o penúltimo lá, né, da tabela. Vai até 18, que é do gás nobre. Se tem 7 elétrons, está no grupo 17. Se tem 6 elétrons, está no grupo 16, que é o caso do oxigênio, do enxofre. Estão no grupo 16, tá? Se tem 5 elétrons, está no grupo 15, que é o caso do nitrogênio, do fósforo, certo? Tem 5 elétrons. Se tem 4 elétrons, vai estar no grupo 14, que é o caso do carbono, tá? Tem 4 elétrons de valência. E assim por diante, tá? Se terminar em P, aqui é o detalhe é esse, tá? Terminar em P aqui a distribuição eletrônica, ele está no grupo dos ametais. Que é aquela parte direita da tabela periódica, tá? Então terminou em P, está no grupo dos ametais. Então assim, terminar em P5, tem 7 elétrons de valência, grupo 17. Então grupo 17, terceiro período. Tá? Grupo 17, terceiro período. O gás nobre que termina em P6, né? O gás nobre vai terminar em P6, tem 8 elétrons de valência. 8 elétrons de valência vai estar no grupo 18. O gás nobre vai estar no grupo 18, tá? Muito bem. Isso aqui te deixo para depois, tá? Esses números quânticos aqui. Os elementos de transição, os representativos, eles preenchem o subnível D. Vamos ver aqui como é que funciona, tá? Vou colocar aqui uma tabela para a gente localizar o vanádio. O vanádio está aqui no grupo 5, né? O que eu falei para você há pouco era o cloro, tá bem aqui o cloro. Está no terceiro período, no grupo 17, tá? Então tem 7 elétrons de valência, grupo 17.
6 elétrons de valência está no grupo 16, que é o caso desses aqui. 5 elétrons de valência, 4 elétrons de valência e 3 elétrons de valência, tá? Aí esse aqui, se você fizer a distribuição eletrônica de qualquer elemento desse, termina em P1, tá? Vai terminar em P1, subnível P com 1 elétron. Aí está no grupo 13. Então, para talvez facilitar a vida, você faz assim. Quando terminar em P, você soma mais 2. Tá? Isso aqui talvez fique mais fácil para você aí. Fez a distribuição eletrônica, terminou em P. Tá? O caso do cloro aqui, terminou em P5, né? Terminou em P5, foi 3P5. Terminou em P, você soma mais 2. Então, se terminou em 5, P5, né? Você soma mais 2, vai dar 7. Aí ele vai estar no grupo 17. Tá? O carbono, se você fizer a distribuição eletrônica, ele termina em 2P2. 2P2. Aí P2, você soma mais 2, vai dar 4. Ele está no grupo 14. Tá? Nitrogênio termina em 2P3. 2P3. Aí P3, você soma mais 2, vai dar 5. Ele está no grupo 15. Então, você faz assim, tá? Quando terminar em P, a distribuição eletrônica, você soma mais 2 para você chegar aqui no grupo certinho aí que está o átomo, tá? Agora esses aqui que cor é essa aqui? Isso é um rosa, um vermelho? Não sei, tá? Esses aqui dessa cor aqui, eles estão aí preenchendo o subnível D, certo? Estão preenchendo o subnível D. Então, vamos aqui ver como é que fica a distribuição eletrônica aí do vanádio. O vanádio tem número atômico 23. Vai ser essa distribuição aqui, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Bem aqui foram 20 elétrons, tá? Bem aqui foram 20. Como ele tem 23, faltam mais 3, né? Aí depois a gente vai aqui para o 3d3. Aí termina aqui. Esse aqui é o subnível mais energético do vanádio, tá? E aí como é que você faz, ó? Se o subnível mais energético é o D, o subnível D, quer dizer com certeza que isso aqui é um metal de transição, tá? Ele vai estar aqui nessa região central aqui da tabela. Todos esses elementos aqui vão ter como subnível mais energético o subnível D, tá? Então terminou em D, é o metal de transição, tá bom? Como é que eu faço para localizar ele na tabela? O período é o número de camadas. Como tem 4 camadas aqui, ele vai estar no 4º período, tá? Então o vanádio vai estar no 4º período. Aqui primeiro período, segundo, terceiro e quarto. Ele está no 4º período realmente. Como é que eu faço para determinar aqui o grupo, família do vanádio? Você soma mais 2, que nem o macete que eu te dei aí para o subnível P. Você soma mais 2, né? Aqui, ó, terminou em D3. Terminou em D3, você soma mais 2, vai dar 5, né? Terminou em D3, você soma mais 2, vai dar 5. Então ele está no grupo 5. Certo? Terminou em D, né? Ele é um metal de transição. Você soma mais 2 para obter o grupo, tá? Você sempre soma mais 2, pessoal, não tem erro, tá bom? Só somar mais 2 aí que vai te dar o grupo certinho aí do elemento. Certo, vamos aqui, mais um exemplo. Vou localizar aqui o zinco pela distribuição. Vamos ver, o zinco tem número atômico 30. Essa aqui é a distribuição eletrônica do zinco. Vai terminar em 3d10. 3d10. Então terminou em D, você já sabe que é um metal de transição. Tem 4 camadas, então ele vai estar no 4º período. Terminou em D10, você soma mais 2, vai dar 12. Então esse elemento aqui está no grupo 12. É o grupo 12 realmente, tá?
Então não tem erro, tá bom? Quando terminar aqui no subnível P, você soma mais 2, vai te dar aqui o grupo. Terminou em D, você também soma mais 2, vai te dar o grupo, tá? Ficou claro isso aí, né? Tem um detalhe aqui que eu quero que você saiba também. O detalhe é o seguinte, tá? Isso aqui eu vou deixar de dever de casa para você, tá? Na próxima aula você traz aí a explicação, explicar corretamente. Próxima aula eu pergunto agora isso. Fiquei na dúvida agora aqui. Não, vou deixar a próxima aula, tá? Deixar a próxima aula. Souber a resposta certa aí, dá meio ponto, tá bom? Se você souber explicar isso que eu vou te falar aqui. Bem, quando a gente faz distribuição eletrônica de metais de transição, eu já expliquei que deu exemplo aqui do vanádio, né? Que terminou em D3, e o zinco que termina em D10. Eu tenho duas observações aqui para falar para você em relação a isso, tá? Quando você fizer a distribuição eletrônica desses elementos aqui, ó, que vão ter, isso aqui termina em D1, tá? Termina em D1 esses elementos aqui. Esse aqui termina em D2. Esse aqui termina em D3, que é o caso do vanádio. Esse aqui termina em D4. Esses aqui do cobre terminam em D9. Aí eu quero que você anote por aí, para você não esquecer disso. Esses elementos que terminam em D4 e esses aqui que terminam em D9, eles têm uma diferença, tem uma observação aí para você anotar, tá? Em relação aos demais, esses aqui que terminam em D4 e D9, tem uma observação aí, tá? O que acontece com esses elementos? Deixa eu te mostrar aqui, por exemplo, aqui o cromo. O cromo está aqui na tabela, deixa eu mostrar aqui. O cromo está bem aqui, ó. Está aqui com o número atômico 24. O cromo, quando a gente faz a distribuição, ele vai estar nessa situação aí que eu estou explicando para você. Ele vai terminar em D4. Distribuição eletrônica dele. Olha aqui, ó. Distribuição eletrônica do cromo termina aqui em 4s2, 3d4, tá? Toda vez que terminar em D4 e quando terminar em D9, você vai fazer isso aqui que eu vou te explicar, tá? Quando terminar em D4 e D9, acontece isso aqui. Primeiro, para localizar o átomo na tabela, você segue a mesma regra que eu já expliquei. O cromo aqui no caso ele tem quatro camadas, ele vai estar no quarto período. Terminou em D4, você soma mais 2, vai dar 6, né? Ele está no grupo 6. Está no grupo 6 realmente, está bem aqui, ó. Grupo 6 e quarto período. Certo? Isso aqui não vai mudar nada, tá? Terminou em D4, soma mais 2, vai dar o grupo 6, tá? Beleza, o que muda? Quanto à localização não muda nada, tá? Você vai manter aí a regra que nós aprendemos. Agora vai mudar o seguinte. Essa distribuição eletrônica ela não fica assim, tá? Eu tô me referindo a quando terminar em D4 e D9, tá bom? Não fica dessa forma. E aí eu quero que você pesquise aí por que não fica, tá? Traz na próxima aula aí que vale meio ponto isso aqui, se você conseguir me explicar o motivo, tá? Mas isso aqui vai acontecer aí com os elementos D4 terminado em D4 e D9, tá? O que acontece? Vai haver uma migração de elétron aqui. Vai sair um elétron aqui do 4s2, um elétron sai daqui e vem para cá, tá? Um elétron sai daqui do S2 e vem para cá e vai ficar aqui D5, tá bom? Então, na verdade, teoricamente, né, fazendo a distribuição eletrônica do cromo termina dessa forma aqui, 4s2, 3d4, só que na prática, a gente analisando aí mais a fundo o átomo de cromo, a distribuição eletrônica, a gente percebe que não fica dessa forma aqui. Vai haver a migração de um elétron
do subnível S para o subnível D. Então fica 4S1 e 3D5, tá? Experimentalmente, tá? Isso aqui vai acontecer com todos os átomos que terminarem em D4, tá? Só no D4, tá bom? Os outros subnível D mantém aí normal. D4 e D9 que acontece isso aqui. E aí pesquise aí, tá bom? Se você não achar a explicação, aí eu explico para você por que isso acontece. Mas tem uma explicação aí, não é muito difícil não, tá? Pesquise aí que você vai entender o que acontece aí com esses elementos. E o D9, vamos ver aqui. O D9 é, por exemplo, aqui o cobre. Aí você vai fazer aqui a distribuição eletrônica do cobre. Vai terminar em 4S2, 3D9. Quanto à localização, não muda nada. Você soma mais 2 aqui, vai dar 11. O cobre vai estar no grupo 11, no quarto período. Tá? Grupo 11, quarto período. Certo? Aí, quanto à distribuição em si, vai acontecer a mesma coisa aqui, tá? Que aconteceu aqui no D4. Vai haver a migração de um elétron do subnível S para o subnível D. Então, na verdade, essa distribuição aqui vai terminar em 4S1, 3D10. Tá? 4S1, 3D10. Temos a migração de um elétron aí, nesse átomo terminado em D9. Eu quero dizer aqui para você que está errado você deixar assim, tá? Distribuição eletrônica desses elementos. Isso aqui vai estar errado, tá bom? A distribuição eletrônica não termina assim. É obrigatório você fazer essa correção aqui. Então você vai fazer isso toda vez que terminar em D4 e D9. Tá? Dependente do átomo aí você vai fazer essa correção aqui.